A maioria dos zíperes metálicos tem uma tranca escondida na parte interna para evitar situações constrangedoras. Não deixe a alça do cursor do zíper virada para cima. Quando você a deixa para baixo, o zíper trava automaticamente. É tudo graças àquelas pequenas ranhuras escondidas debaixo da alça. Quase qualquer banheiro público tem uma lacuna grande entre o chão e a porta. A razão para isso é realmente minimizar o nível de privacidade e conforto, para que as pessoas não fiquem lá por muito tempo e filas não se formem. Também é mais fácil de limpar e mais seguro no caso de alguma emergência. O leite estragado emite gases, como a maioria dos alimentos quando estragam. Uma embalagem plástica de leite tem uma forma côncava em um dos lados. Então, quando os gases se expandem lá dentro, ela também se estende e a forma côncava se curva para fora. Além disso, se você quiser guardar um pouco de leite para mais tarde e congelá-lo, a embalagem se expandirá quando o leite ficar sólido e ocupar mais espaço na jarra. Um pacote de discos de algodão tem essas cordas para que possamos pendurá-lo em algum gancho ou suporte. E não há necessidade de fechar e abrir o pacote novamente. Olhe para a parte inferior da embalagem. Ela tem uma linha perfurada. Rasgue ao longo dela e agora está pronto para você puxar um disquinho de algodão. As bananas tendem a ficar pretas muito rapidamente. Para armazená-las por mais tempo, enrole um pouco de papel filme ao redor do caule para ajudar a fruta a permanecer fresca por mais alguns dias. As batatas fritas são mais gostosas com um pouco de molho ou ketchup, mas se vierem em um pacote mole, você pode ter dificuldade em encontrar onde derramá-lo. Da próxima vez, vire a aba dobrável na parte superior da caixa de batatas fritas para fora, e você terá um prato improvisado conveniente para o condimento. Algumas canetas esferográficas têm um pequeno orifício na lateral, cuja função não é clara. Na verdade, é um sistema de ventilação. Sem ele, a tinta ficaria onde está e não fluiria para a ponta da caneta. Os óculos de sol modernos, estilo aviador, foram inicialmente feitos na década de 1930. Antes disso, os pilotos usavam óculos coloridos para proteger seus olhos do brilho e das baixas temperaturas. Mas eles não eram realmente suficientes para bloquear a luz ofuscante do céu. Então, mais tarde, um novo tipo de óculos de sol foi desenvolvido, o que agora conhecemos como aviador. Sua estrutura metálica leve os tornou fáceis de colocar e retirar à vontade, e a tonalidade verde ajuda a cortar a luz azul. Além disso, as lentes verdes, agora icônicas, só deixam 15% da luz passar. Seu formato de lágrima ajuda os pilotos a olharem para baixo sem o risco de ficar cego pelo brilho que vem de baixo. A casa de botão aparentemente aleatória na lapela de um terno já teve um propósito real. No século XVIII, os homens costumavam usar roupas com golas altas que tinham botões até o topo. Eles poderiam soltá-las um pouco em dias particularmente quentes, desabotoando o colarinho. A parte superior do peito da roupa formaria duas abas dobradas. Com o tempo, essa forma se tornou o clássico que conhecemos hoje como terno. O botão não está em lugar nenhum, mas a casa de botão permanece no lugar como uma lembrança do passado. Muitas jaquetas, especialmente as esportivas, têm um pequeno bolso no peito. Seu nome é Bolso de Napoleão e é realmente uma referência ao notório líder francês do início do século XIX. Em seus retratos, ele muitas vezes era retratado com uma de suas mãos dentro de sua jaqueta no nível do peito, e essa pose se tornou muito conhecida graças a ele. O bolso de Napoleão é exatamente onde ele colocava a mão, mas hoje em dia é usado principalmente para manter mapas ou lanches à mão, e um smartphone também se encaixa ali perfeitamente. O anel na parte inferior de uma frigideira de ferro fundido foi introduzido pela primeira vez quando o gás natural ainda não existia, e as pessoas usavam principalmente fogões a lenha para cozinhar. Queimavam-se troncos de madeira em diferentes compartimentos, e depois se colocavam panelas e frigideiras por cima para aquecer a comida. O anel na parte inferior da frigideira permitia que ela ficasse um pouco acima e fora da chama. Mas sua origem não foi uma característica de design. Na verdade, era uma questão do material utilizado. Quando se faz uma panela de ferro fundido, é difícil conseguir um nivelamento perfeito na parte inferior, e até mesmo a menor irregularidade faria a frigideira balançar no fogão. É aí que o anel entra em jogo. Você pode lixá-lo sem precisar fazer isso com o resto do fundo, o que pioraria a qualidade. E quando lixado, o anel fica perfeitamente plano, fazendo com que a frigideira não balance. A tecla Command, destinada a ajudar os usuários a ficarem sem um mouse no MacBook, remonta à década de 1980. Seu nome original era a tecla da Apple, mas Steve Jobs não queria saturar o nome da empresa. Essa decisão significava que também precisaria haver um logotipo alternativo.
Jobs deu a tarefa de encontrar um símbolo para representar a noção de comando a uma das artistas de bitmap residentes da empresa, e a forma que ela criou, o icônico design de pretzel, foi inspirada nos mapas nórdicos, onde era usada para marcar acampamentos. Acendedores de fogão escondem um segredo. Eles não são tão especiais. Na maioria dos casos, eles têm um isqueiro comum dentro, além de um mecanismo especial para ajudar a faísca a acender o fogão ou a vela. Em muitos lugares, os rótulos de frutas e vegetais têm números que indicam os países de onde vêm e como foram cultivados. Um número de 5 dígitos começando com um 8 significa que a fruta ou vegetal foi geneticamente modificado. Se o número começa com um 9, ele foi cultivado organicamente, e o resto cultivado da maneira usual. Geralmente tem números de 4 dígitos que começam com um 3 ou 4. Círculos multicoloridos na parte inferior de um saco de batatinha informam ao fabricante se tudo está impresso da maneira certa, e sua localização serve para a máquina de corte saber o local exato do corte. Existe um ícone em itens de cosméticos que se parece com uma caixa aberta com a marcação 12M ou 24M escrita. Este ícone informa quanto tempo o produto pode durar após a abertura. O número e a letra indicam o número de meses, 12 ou 24. Em Londres, alguns postes parecem lâmpadas de rua, mas não têm lâmpadas. O nome oficial deles é canos de odor. Eles são uma coisa do passado agora, mas costumavam ser úteis no século XIX. Esses postes ocos levariam o ar e gases explosivos com um mau cheiro para evitar consequências indesejadas. Delineadores de lábios e lápis de olho automáticos têm um apontador instalado. A tampa na parte de trás do lápis não revela apenas a cor. Você pode retirá-la e apontar o produto. Você pode fazer um suporte improvisado para hashis descartáveis. Eles têm uma parte levantada em uma extremidade antes de você dividir o par. Então, da próxima vez que jantar sushi, tente quebrar essa parte em vez de separar os dois, como normalmente o faz. Quando você quiser fazer uma pausa, basta colocar o hashi neste suporte. A nota de dólar também tem seus segredos. Uma letra grande com um aro mostra qual banco é responsável pela emissão desta nota. Existem 12 bancos distribuindo a moeda. Por exemplo, o L diz que a cédula foi impressa em São Francisco. Só há uma maneira correta de armazenar manteiga de amendoim. Se você a armazenar virada para cima, ela pode ficar sólida rapidamente. O truque é mantê-la de cabeça para baixo, para que os óleos não fiquem no fundo o tempo todo e se distribuam uniformemente. Não importa a cafeteria que você frequente, todos os copos descartáveis parecem exatamente iguais, apenas o logotipo muda. O segredo aqui é a forma especial que permite que você curta sua bebida rapidamente. Em cima, ele é sempre mais largo, permitindo que acomode seu nariz enquanto você bebe. A parte inferior é sempre mais estreita, para que a pessoa possa segurar o copo mais facilmente, mesmo que a mão seja relativamente pequena. Essa diferença de largura também permite que os copos sejam empilhados.